E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a arte de manter a calma em qualquer confronto. E eu preciso te dizer que esse entendimento pode mudar totalmente a sua postura frente a um monte de treta que a gente tem que resolver todo santo dia. O grande sábio Miyamoto Musashi levou de arrasta nada mais, nada menos do que 60 oponentes consecutivos em combates até a sua morte. E isso tudo porque ele percebeu que as pessoas mais perigosas, na verdade, estão longe de ser as histéricas e escandalosas, e muito menos as mais fortes, mas sim as mais calmas e concentradas. Ele criou um sistema de pensamento dividido em 4 partes, e o último com certeza é o mais surpreendente. Bora dar uma olhada. Nosso samurai montou esse sistema de 4 passos para manter a calma que funciona em qualquer conflito moderno. E começa com um princípio que a maioria das pessoas nunca considera, que é o distanciamento emocional. Funciona mais ou menos assim. Quando alguém grita com você ou te desafia, seu corpo é imediatamente inundado por hormônios do estresse. Seu coração acelera, seus músculos se contraem, seu pensamento se estreita, você sente aquela raiva que parece até que dá força para levantar um ônibus se precisar. E essa é a armadilha em que a maioria das pessoas cai quando alguém te provoca. E o Musashi descobriu que a chave para vencer não está só em uma boa habilidade com espadas, mas na real estava em sair desse vórtice emocional que deixa a gente literalmente cego de raiva. Sempre que ele escrevia, ele citava a importância de observar os confrontos de cima, sabe? Como se fosse tipo uma tempestade e ele estivesse literalmente acima disso, olhando de longe. Eu sei que é praticamente impossível a gente não se entregar pro estresse quando alguém te provoca. Mas a partir do momento que você se entrega pra raiva, seu corpo e a sua mente não estão mais te servindo. Na verdade, a partir daí eles estão servindo 100% a sua emoção. Pensa na última vez que alguém te deixou com raiva. Naquele momento, você se tornou a sua raiva. E foi exatamente isso que os oponentes dele fizeram. Eles literalmente perderam a batalha interna pro medo, pro orgulho e pro ego. Distanciamento emocional significa criar um espaço entre aquilo que está acontecendo e como você reage. Quando alguém te insulta, ao invés de revidar imediatamente, você percebe a emoção surgindo dentro de você. É como se você pudesse pegar a raiva pelo colarinho e dominar ela. Você pensa, tá bom, eu tô sentindo raiva agora, mas isso não quer dizer que eu seja ela. Um exemplo disso na prática foi uma história que aconteceu comigo mesmo. Não numa situação de raiva, mas numa situação de medo. Há quase 2 anos eu comecei o processo de tirar a habilitação. E para quem já tirou sabe bem o porre que é o dia da prova. A emoção tá fervendo, o medo de ter jogado dinheiro fora é muito presente e ninguém quer ter que desembolsar mais dinheiro para ter que refazer. Eu lembro que na primeira vez eu estava totalmente aflito. Cheguei, assisti 2 pessoas tentando e reprovando e já quis partir para ação. Eu estava extremamente preparado e já sabia de cor e salteado todo o trajeto sem nenhum erro. Mas para minha surpresa eu errei do jeito mais besta possível. Parei longe da calçada na baliza e na subida. Aí já era, prova perdida, tempo desperdiçado e o pior sentimento, que foi o de ter fracassado. Passado alguns meses eu decidi tentar de novo. Mas por mais que eu ainda não conhecesse essa filosofia, eu coloquei na minha cabeça que eu ia tentar ficar mais calmo, independente de qualquer coisa. Cheguei no dia da prova e nesse dia eu lembro que as pessoas podiam ir conforme a vontade delas. E como eu tava com outro pensamento, nesse dia eu fiquei bem umas 2 horas só observando eles e respirando. Quando eu decidi fazer a prova, eu tava tão calmo que não só consegui fazer o trajeto, como consegui desviar de um obstáculo, meio que surpresa, que era um Civic preto que não tava no trajeto quando começou a prova. Essa pequena mudança faz toda a diferença. E o Musashi praticava isso enfrentando uma barra pior que a outra, mas sempre com essa âncora mental. No duelo mais famoso dele, que foi contra Sasaki Kojiro, que na real já chegou cuspindo fogo, o Musashi, que não era bobo nem nada, chegou muito atrasado na intenção de deixar ele ainda mais puto. Enquanto Kojiro já era a própria raiva com pernas, o Musashi se mantinha separado de suas emoções e viu o confronto com muito mais clareza. Para desenvolver essa maestria, a gente pode praticar uma parada bem mais simples, que basicamente consiste em, quando a gente sentir uma emoção mais forte durante o conflito, por menor que seja, dizer pra gente mesmo: eu sei que eu estou sentindo raiva. Isso vai te deixar distante da emoção e com o tempo esse espaço vai crescer cada vez mais. Pra você ter noção, o cara era tão brabo que até a ciência confirma a sabedoria dele. Exames cerebrais mostram que pessoas que nomeiam emoções ativam o córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro que acalma os centros emocionais. Por isso, os terapeutas ensinam os pacientes a nomear os sentimentos durante o estresse. Mas o distanciamento emocional sozinho não é o suficiente. Uma vez que você cria esse espaço, você precisa saber o que vem a seguir no confronto, e isso nos leva para o segundo princípio do Musashi, que é a consciência antecipatória. Ele chamava isso de pré-conhecimento, a habilidade de perceber o que vai acontecer antes mesmo que aconteça. No seu livro dos 5 Anéis, ele falava sobre prever os movimentos dos oponentes antes mesmo que eles decidissem. Isso não quer dizer que ele lia mentes nem nada assim, mas ele entendia muito bem sobre o comportamento humano.
Quando alguém fica com raiva, a tendência é que essa pessoa acaba seguindo caminhos previsíveis. Quando alguém se sente ameaçado, o cérebro reduz a poucas opções de ação, e as principais são a de luta e fuga. Musashi estudava obsessivamente esses padrões. Tenta pensar como alguém que joga xadrez profissionalmente, eles sempre estão a 4 ou 5 jogadas à frente. E Musashi aplicava esse mesmo pensamento ao comportamento humano nos conflitos. O nosso corpo reage diferente ao estresse súbito do que ao estresse antecipado. Quando o confronto te pega de surpresa, o seu corpo libera hormônios do estresse de uma vez só, gerando aquela sensação de pânico. Mas quando você antecipa o desafio, o seu cérebro se prepara de forma muito mais inteligente. Ele vai liberando de pouco em pouco pequenas quantidades do que aumenta o seu foco, sem prejudicar o seu julgamento. Quando ele tinha um duelo mais desafiador, ele estudava os seus oponentes antes. Aprendia suas técnicas favoritas, seu temperamento e como que eles iam agir sob pressão. Antes de enfrentar o agressivo Sasaki Kojiro, ele teve a sacada de esculpir uma espada de madeira no trajeto de barco até o duelo. Ele fez ela um pouco maior que a espada do Kojiro, porque sabia que isso ia dar uma vantagem no combate. Você também consegue desenvolver essa habilidade de uma forma bem simples. Antes de ter aquela conversa que você sabe que vai ser difícil, tenta parar um pouco e se fazer as seguintes perguntas. Qual que é o estado emocional provável dessa pessoa? O que ela realmente quer com essa interação? E quais são as 3 reações mais prováveis que ela poderia ter? Isso funciona porque você está treinando o seu cérebro para reconhecer padrões. Um chefe que critica tudo provavelmente vai criticar sua nova ideia. Um amigo que não gosta de conflito provavelmente vai mudar de assunto se você tocar no ponto sensível. Quando você faz uma pergunta já sabendo qual provavelmente vai ser a resposta, você elimina o fator surpresa emocional. E um exemplo moderno que mostra isso na prática são as negociações do FBI. Quando tem algum refém, eles gastam muito tempo analisando o perfil da pessoa com quem eles estão lidando. Eles fazem de tudo para que cada palavra usada seja para diminuir e não para piorar o conflito. A consciência antecipatória transforma confrontos que têm potencial de dar muito ruim em situações muito mais previsíveis e fáceis de conduzir. Mas mesmo com o distanciamento emocional e essa antecipação, o Musashi sabia que ainda dava para melhorar. E é aí que entra a respiração estratégica. Ele sempre enfatizou que controlar a respiração era de extrema importância para manter a clareza durante o combate. Ele conseguiu reparar que quando os espadachins ficavam com medo ou com raiva, a respiração era de cara a primeira coisa que mudava. Ficava totalmente desregulada e superficial. Ele ensinava que dominar a respiração é dominar a mente. Inclusive nos seus métodos de treinamento com espadas, ele sempre enfatizou a importância de ter uma respiração alinhada com cada golpe da espada. A sua respiração está diretamente ligada com o seu estado emocional. Quando você está calmo, você consegue respirar lenta e profundamente. Mas quando está com medo ou com raiva, o cenário muda por completo. Quando você consegue controlar a sua respiração, você consegue mudar diretamente a forma como você se sente. E isso só acontece por causa do seu sistema nervoso. A respiração rápida ativa o sistema simpático, que é responsável por ativar o modo de luta ou fuga do seu cérebro. Mas já a respiração lenta ativa o sistema parasimpático, que é responsável por ativar o modo de descanso e calmaria. Ou seja, um gera pânico e o outro gera calma. Musashi desenvolveu uma técnica no mínimo interessante, que ele usava sempre antes de cada disputa. Ele inspirava por 4 tempos pelo nariz, segurava brevemente e expirava por 6 tempos pela boca. E você também pode e deve usar essa exata técnica ainda hoje. Quando a tensão aumentar em uma reunião, discussão ou antes de dar uma notícia difícil, experimenta colocar em prática só um ciclo dessa respiração, já vai mudar totalmente o cenário. Porque você está lidando com um sistema nervoso e com essa prática não tem muito o que fazer. É só respirar e esperar o seu corpo fazer o resto automaticamente. E por último, mas tão importante quanto os outros, a gente tem também o 4º princípio, que é o que une tudo e dá propósito e direção para sua calma. Esse princípio é a ação com propósito. A essa altura já deu pra ver o quão o cara era brabo. Ele gostava de enfatizar que ter um propósito claro era bem mais poderoso do que a emoção forte. Enquanto os oponentes dele lutavam oscilando entre medo e ódio, ele sempre tinha um objetivo em mente. Ele fala muito sobre esse foco no livro dos 5 Anéis. Lá ele fala que um guerreiro nunca tem que ter na mente a vontade de atacar primeiro, mas na real ele tem que ter só um objetivo em mente. Para ele, cada movimento e cada decisão serviam a um propósito maior do que só vencer aquele momento imediato. Quando você tem um propósito claro, o jogo muda completamente. Quando alguém te desafia e você reage na base da emoção, aí já era. Aí você está jogando o jogo deles, com as regras deles. Mas quando você mantém o foco no seu propósito, você consegue controlar a sua intenção. Pense em alguém que de vez em quando sai faísca que você acaba discutindo. Geralmente isso acontece por conta de um problema único e simples, mas não demora nem um pouco para desandar para mágoa passada, ataque pessoal, ressentimento. Isso só acontece porque a essa altura vocês já deixaram o propósito de lado e já entraram na onda de só atacar e se defender.
Mas uma técnica simples para ajudar a manter o foco vem direto do método Musashi. E ela consiste em definir seu objetivo de verdade com só uma frase clara, perguntando para si mesmo, que é a seguinte: qual resultado realmente serviria aos meus objetivos de longo prazo com isso? Mantenha esse propósito no centro da sua mente durante toda a conversa. Quando o negócio der uma esquentada, você repete esse propósito para si mesmo. Essa vai ser a sua âncora. Se você agir com propósito, não significa que você vai deixar de lado as suas emoções. Significa que as suas emoções vão servir ao seu propósito ao invés de te dominar. É por isso que esse sistema que ele criou é tão bom. O distância emocional cria espaço, a consciência antecipatória te dá a visão, a respiração estratégica te traz a clareza e a ação com propósito direciona essa clareza para algo que realmente importa. O mais impressionante é que isso tudo vai muito além da gestão de conflito. Esses princípios se conectam diretamente ao conceito budista de não apego. Quando você cria o distanciamento emocional, você cria o não apego aos pensamentos reativos. Com a consciência antecipatória, você transcende a visão limitada do presente. Com a respiração estratégica, você experimenta a impermanência dos estados emocionais. E com a ação com propósito, você se alinha com o conceito taoísta de Wu Wei, que é a ação sem esforço. Você passa a seguir um estado totalmente natural. Hoje isso é mais relevante do que nunca. A gente vive numa era de confronto constante. Você pega o celular na mão e o que mais tem é notícia tentando te colocar em conflito. Os sistemas políticos se alimentam desses conflitos e até os relacionamentos pessoais sofrem com estresse crescente e paciência cada vez menor. O grande paradoxo é que, enquanto a gente precisa mais do que nunca de controle emocional, a gente é cada vez menos treinado para isso. A galera reage instantaneamente quando é provocada. Manda mensagem raivosa, posta comentário impossível ou transforma uma discussão mínima na Terceira Guerra Mundial. A pessoa que mantém a calma nesse ambiente não vence só uma discussão. Ela acessa um nível de clareza que muita gente não consegue nem entender. E tem mais. Dominar o controle emocional vai te mostrar quantos conflitos não precisavam ter acontecido. A pessoa realmente poderosa não é a que vence todos os confrontos, mas sim aquela que só entra em confrontos que realmente importam. Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, deixa eu saber aqui nos comentários e até a próxima.